E aí, bora simplificar um pouco o Zendesk aqui? Vamos lá. Essa daqui é a página inicial do Zendesk, tá? Para quem não conhece, isso aqui é uma ferramenta corporativa, normalmente utilizado pelas empresas que prestam atendimento ao cliente. Então essa ferramenta do Zendesk, ela basicamente vai ser onde a gente vai tratar com tickets e outras coisas relacionadas ao atendimento ao cliente. Bem, isso normalmente. Essa aqui vai ser a página inicial que o Zendesk vai abrir para você. Se caso não for essa, não tem problema. Isso aqui é basicamente o perfil do usuário que está logado. Aqui tem todos os tickets relacionados ao usuário que está logado. Então, pode ser algum ticket que foi relacionado a ele, né? Então, algum atendimento assim que está sendo realizado com outro analista também, mas está relacionado com o usuário logado. Então, aqui vai aparecer todos eles. Eu não sei se tem um limite para numeração. Eu não vou ficar rolando muito a imagem, porque isso aqui pode dificultar a minha edição. Lembrando que eu estou tampando todos os dados aqui que não podem ser vazados, né? Como eu disse, isso aqui é uma ferramenta corporativa, então a gente tem que ter sempre cuidado com as informações que constam nele aqui. Aqui no painel da esquerda vão mostrar algumas informações sobre a empresa que você está prestando serviço, provavelmente. Então, a empresa que está relacionada ao usuário, né? Então, algumas informações aqui sobre ela que vai estar aparecendo, alguns códigos que provavelmente você vai utilizar internamente. Se por acaso essa daqui não for sua tela de perfil, você pode estar clicando aqui nessa imagenzinha de perfil aqui pequenininha e clicar em exibir perfil. Aí vai abrir essa página para você. Aqui no caso tem algumas opções, como sair da conta, por exemplo. E aqui a gente tem essa ferramentinha aqui de produtos Zendesk que você pode clicar e aqui vir na aba de suporte, que é basicamente onde normalmente você vai estar trabalhando. Aqui tem outras ferramentas, mas o que eu vou especificar hoje, que é onde a gente tem um número maior de pessoas trabalhando, que é aqui no suporte. Selecionando aqui a opção de suporte, ele vai te direcionar para uma página de atendimentos aqui. Para essa empresa em específico, que uma vez eu prestei serviço, a gente não trabalhava com a fila aqui. Então a gente trabalhava aqui numa lista ali abaixo que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui é onde vão aparecer os tickets que você vai ter que trabalhar, normalmente nas empresas, assim, nas grandes empresas. Pode vir de 3 em 3 tickets abertos, né? Aqui no caso está com outra sigla aqui que eu nem sei o que significa, mas normalmente vai ficar com um azinho vermelho aqui falando que o ticket está aberto. E aí você consegue entrar nele. E aí você entrando dentro do ticket vai ser aberta uma outra aba para você. Eu vou selecionar aqui um ticket aberto que eu tenho, tá? Vou selecionar um aqui aleatório. Ao selecionar um ticket em específico, ele vai abrir para você aqui um painel de opções, tá? Onde a gente vai conseguir fazer acesso a algumas informações do cliente. Então aqui vai ter todas as interações que o cliente teve até o momento, né? O que ele solicitou no suporte, ou coisas desse tipo, ou relações com outros atendentes. Tudo isso aqui vai estar nessa aba aqui do meio. Tem essa opção aqui que, nesse caso em específico, que fica aqui embaixo, que é a caixa de observação interna. Não necessariamente significa que para você essa caixa de observação interna vai estar aqui. Então não se atente tanto à localização disso daqui, porque isso varia de empresa para empresa. Lembrando que cada corporação tem a opção de alterar o layout conforme for a necessidade da empresa. Então digamos que para a empresa não é viável ter essa caixa de observação interna porque eles não utilizam. Então isso aqui pode ser movimentado e colocar uma caixa pública aqui, né, que seria uma interação que apareceria também para o cliente. Então tudo isso aqui é uma questão de organização de empresa para empresa, então não se atentem tanto a isso. Mas aqui no painel da direita existe uma aba de aplicativos, que pode ter aqui algum facilitador para você, alguma expansão, um Agent Helper ou um Salesforce da vida, alguma coisa aqui que pode te auxiliar com alguma demanda em específico dentro da sua empresa. Isso já vem instalado, tá? Então não é o suporte técnico, o analista que vai fazer essa instalação, isso aqui já vai vir. E aí na aba de aplicativos aqui vai estar habilitado. No caso dessa conta aqui não tem nada relacionado. Na esquerda continuam sendo as informações, só que dessa vez aqui relacionados ao ticket. Como por exemplo, quem são os atribuídos a esse ticket, qual que é a marca, algumas tags, algumas informações que podem variar de acordo com a empresa. Então as perguntas que vão aparecer aqui é tudo padronizado pela empresa, então vai variar muito, mas são informações relevantes que você vai precisar utilizar no seu atendimento. A caixa de observação interna, como eu disse, ela é uma caixa de observação que não vai estar relacionada diretamente com o cliente, vai ser uma coisa interna da empresa, né, que só as pessoas que têm acesso ao Zendesk vão conseguir ver e o cliente não. Então tem que se atentar. Existe uma diferença de cores, tá? Então a caixa pública, a caixa de texto pública, ela é branca e essa caixa aqui é um pouco mais amarela. Não sei se vocês conseguem notar a diferença, tá bom? Mas tem que se atentar a isso.
Como eu disse, eu não vou ficar rolando muito nas imagens aqui, porque vai dificultar o meu trabalho de ter que deixar tudo isso aqui borrado, porque essas informações aqui, obviamente, elas não são públicas e eu não tenho o direito de divulgar elas. Então a minha intenção aqui é auxiliar quem precisa entender o que é o Zendesk e não me prejudicar. Então vamos lá. De qualquer forma, a gente tem a opção aqui embaixo de aplicar macro e a opção de enviar aqui. Essas opções de enviar, você pode selecionar aqui essa caixinha aqui que vai aparecer umas opções de enviar como finalizado, enviar como pendente, que é em caso de estar esperando o retorno do cliente. Então, existem as opções aqui que tudo isso é explicado para você, né, como você deve tratar o ticket. Se você enviar como aberto, ele vai continuar nessa situação aqui de aberto, mas se você finalizar ele, vai ficar finalizado, obviamente, e pendente, ele vai sair da sua fila. E quando o cliente mandar uma mensagem novamente, né, porque o pendente, o sistema entende que você está aguardando um posicionamento do cliente. Então, quando esse posicionamento acontece, ele volta para você como aberto. Aberto não, eu não sei se é aberto ou em espera, alguma coisa assim, mas ele volta para você e você tem acesso a esse ticket, já que o cliente respondeu, que era o que você estava aguardando. Aqui na opção de aplicar macro, você consegue selecionar ela. E o que é aplicar macro? Matheus, eu não sei, estou precisando entender isso aqui. Basicamente, o aplicar macro vai ser algum atalho que você vai digitar para executar alguma função em específico. Então isso daqui é padronizado pela empresa, então a gente tem que lembrar isso, que cada empresa vai ter um código específico para as suas macros, vai ter uma base de conhecimento que vai te orientar sobre quais macros utilizar, mas basicamente é um atalho que vai executar alguma função. Se eu digitar aqui algum texto, por exemplo, R1, ele poderia assimilar a uma macro que executaria uma função, por exemplo, digitar um texto aqui, não em observação interna, mas um texto público, já com um posicionamento que seria dado para o cliente, de forma que o atendente só precisasse alterar algumas margens desse texto e finalizar o atendimento. Essas funções aqui, essa macro, ela pode tanto também alterar informações como aqui, ó, que está selecionado como enviar como aberto, eu não tenho como alterar nesse caso, mas aqui poderia estar selecionado enviar como pendente, que aí seria só um analista clicar. Se caso você precisasse mudar o atribuído aqui, ó, para o usuário que está logado, no caso essa macro também poderia executar essa função, ou muito mais do que isso. Como eu disse, cada corporação tem as suas próprias macros, tem suas próprias organizações nesse sentido, e esses atalhos eles vão ser ensinados em períodos de treinamento, ou então na prática mesmo. Aqui eu digitei R1, que é utilizado numa empresa que eu conheço, porém ela não vai executar nenhuma função nesse caso em específico. Você também pode fazer isso de forma manual, procurando aqui, tá? Mas você digitando algum código vai estar relacionado à macro lá, que vai facilitar a sua vida. Então, existem códigos aí de 5 dígitos, sei lá, que vão te direcionar especificamente para o que você precisa. Como eu disse, isso aí vai ser dado em um treinamento da própria empresa. Aqui agora eu vou mostrar para vocês a lista de visualizações. Isso aqui não vai ser utilizado por toda a empresa, porque como eu disse, algumas têm a opção de plugin, que fica aqui, alguma coisa como playlist, por exemplo, que vai chegar um pezinho aqui, você seleciona ele, consegue mudar o seu status para online, vai estar passando uma imagenzinha pequena aí para vocês verem como funciona esse tipo de plugin, mas no caso das empresas que trabalham com muito atendimento, normalmente tem esse tipo de instalação, não é aqui pela essa fila de visualizações, mas tem casos que você pode utilizar. Eu vou clicar nela aqui agora para mostrar para vocês, e aqui a gente consegue ver que existem várias visualizações aqui, então os tickets estão organizados. Então vamos dizer que você não trabalha com o setor de relacionamento, né, o departamento que mexe com o financeiro, que faz negociação com o cliente, você não trataria os tickets que estão abertos aqui nas oportunidades de serviço, você viria diretamente na base de tickets do suporte. Então isso aqui pode servir para a organização, né, da fila, dos atendimentos que estão aqui, porém tem o caso que a gente tem vários status, então a gente tem tickets pendentes, tickets resolvidos, né? Então são vários casos aqui, casos que já foram finalizados, já estão em andamento com outra analista, então essa organização aqui vai depender, e a utilização dessa aba vai depender também muito da empresa que você está trabalhando, então pode ser que você não utilize essa aba daqui, mas é basicamente para isso que ela serve, e tudo leva para o mesmo lugar. Se eu selecionar o ticket aqui, qualquer um abriu aquela mesma tela que a gente viu de interação com o ticket. Lembrando que, como eu disse, aqui na direita a gente pode ter alguns aplicativos instalados, que é você clicar nesse ícone aqui e o aplicativo executa alguma função que vai ser ensinado pela empresa. Aqui a gente tem essa aba de texto que não necessariamente vai ficar aqui, ela pode ficar lá em cima, vai ficar onde a empresa decidir que é melhor, que ela vai alterar. E a gente tem o texto de aplicar as macros que eu já expliquei e finalizar o ticket e a função que ele vai executar depois que finalizar. Então se eu colocar aqui como enviar como aberto, eu tenho a opção dele passar para o próximo ticket na visualização, ou seja, o ticket que está abaixo desse daqui, que seria esse daqui, ou o próximo aberto, ou então só fechar essa aba daqui
e você executar alguma outra função ou finalizar e mesmo assim continuar no ticket. Então isso aqui é só o que ele vai fazer depois que você enviar o resultado desse ticket. Então você pode ver que toda a estrutura do Zendesk é pensada para atendimentos em lote, para facilitar a sua vida durante a utilização no seu dia a dia. Então essa aqui foi a introdução que eu queria dar para vocês em relação ao Zendesk. Espero que eu tenha ajudado, espero que de alguma forma vocês tenham aprendido o que eu passei o conteúdo. E qualquer coisa é só tá vendo um vídeo aí ou deixando nos comentários que eu vou estar auxiliando todo mundo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.